Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. A oração feita com fé e reta intenção põe-nos em sintonia com a vontade de Deus e muito contribui para mudar o mundo. Aprendamos a valorizar o momento de oração pessoal e comunitária, a quais nos levam a Jesus. Leitura do apóstolo Tiago 5, de 13 a 20. Caríssimo, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os pastores ou padres, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orais uns pelos outros para alcançar saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro reconduzir, saiba que este é aquele que reconduz um pecador desencaminhado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 140, 141. Minha oração suba a vós como incenso. Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a vós como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigia as portas dos lábios. A vós, Senhor, se dirigem meus olhos, e em vós me abrigo. Poupai minha vida. Evangelho de Marcos 10, de 13 a 16. Graças te dou, Pai do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo aos doutores. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir as minhas crianças, não proíba, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e abençoava impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. O Senhor se tornou o meu apoio. Libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Na vitória da vida sobre a morte, reconhecemos em Cristo nosso Mestre, e árvore boa que produz frutos saborosos de salvação. O Senhor nos reúne em assembleia, nos quer empenhados em colaborar na sua obra. Aprendamos a ver com seus olhos nossas fragilidades e a externar as coisas boas de nosso coração. Leitura do Eclesiástico 27, de 5 a 8. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os efeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos de oleiro, assim um homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogie a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 91, 92. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmo de louvor a Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã a vossa bondade, o vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos atos de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheio de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo não existe nele o mal.
Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 1, de 15, 54 a 58. Irmãos, quando esse ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e esse ser mortal estiver vestido de imortalidade, então cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças seja dada a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e inabaláveis, empenhado cada vez mais na obra do Senhor. Certo que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Lucas 6, 39 a 45. Aleluia, aleluia, aleluia. Como haste no mundo, vós resplandeceis, mensagem de vida ao mundo anunciando. Dá vida à palavra com fé, proclamais quais as luzentes no mundo brilhais. Evangelho de Lucas. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego e outro cego, não cairão dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vê tu um cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vê a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderá enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Não se colhe figo de espinheiro, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas de bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. O Senhor se tornou meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Graças à fé pelo poder de Deus, o cristão aguarda a herança que lhe é reservada no céu, a participação da glória do Senhor. O bom mestre nos ajude cada vez mais a conhecer e praticar seus ensinamentos. Leitura do apóstolo Pedro, 1 Pedro de 1, 3 a 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se manche nem murcha, que é reservado para vós no céu. Graças à fé e pelo poder de Deus, vos foste guardado para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fique por algum tempo aflito por causa de várias provações. Desse modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem ouvir ainda nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obterei aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 110, 111. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Ele dá alimento aos que o temem, jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e digno de respeito. Permanece eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Marcos 10, 17 a 27. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico para nós, tornou-se pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Naquele tempo, quando Jesus saiu ao caminho, viu alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matará, não cometerá adultério, não roubará, não levantará falso testemunho, não prejudicar ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil um rico entrar no reino de Deus? Os discípulos se admiraram com as palavras, mas ele disse de novo: Meu filho, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.